Torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde, falar sobre vários assuntos. E o Palmeiras está classificado na Copa São Paulo e eu gostei muito do jogo. O jogo de base é completamente diferente do profissional. O time do Palmeiras é um time que fica escancarado mesmo, ele vai pra cima igual maluco, deixa tudo aberto, tudo no mano a mano, toma contra-ataque o tempo todo, e eu acho legal isso para a Copa São Paulo, para o time de base. Porque o intuito do Palmeiras é jogar para frente, é atacar com muita gente, é toda jogada que o Palmeiras faz de fundo, quando cruza na área tem uns 5, 6 na área. Então assim, é um time que faz muitos gols e automaticamente pelo estilo de jogo assim, all-in, né? Ele deixa muito espaço e com certeza sempre tem muitos contra-ataques, e foi o que aconteceu, né? O Vitória complicou o jogo, o time do Vitória é um bom time, e depois do empate o Palmeiras passou nos pênaltis. E aí eu tenho que falar de novo, cara, eu não sou empresário desse menino, não sou amigo dele, nunca o vi no estádio, mas cara, o sorriso precisa ser visto pelo Abel, né? Não é possível que o Abel não consiga reconhecer que esse menino tá num nível de jogador, de drible, de talento, que o tal do Sousa e do Facundo, que tem a mesma posição, não tem. Eles não têm a qualidade desse menino, não tem. E não é só drible não, cara. Além dos muitos dribles que ele tem, cara, o passe dele é muito bom. Ele tem um estilo muito do futsal, é um passe muito bom, firme, nas entrelinhas toda hora. A assistência que ele deu pro último gol do empate, que é do próximo jogador que eu vou falar, que é do o Victor Gabriel, mas vamos falar do sorriso primeiro. O passe que ele deu pro Victor Gabriel, hein? O Victor ou Victor Gabriel, enfim. Cara, com nojo assim, ó, de cabeça erguida, sabe o que vai fazer, um jogador muito técnico e assim, na minha opinião, ele já mostrou muita coisa nessa Copa São Paulo. O primeiro jogo foi contra time fraco, o segundo jogo time fraco, cara, mas todo jogo ele tá jogando bem. É uma média, eu fico contando, é uma média de 5, 6 dribles tranquilamente por jogo que ele tem. Isso é uma média, cara, que você não encontra no futebol profissional. É claro que ele tá fazendo isso na base, no profissional é mais difícil, mas ele faz, ele tem talento. O passe dele é muito bom, é um jogador que faz gols e, cara, é debochado, é muito técnico. Na minha visão, ele tem que ter chance na equipe de cima, não tem como não ter chance. É como eu já disse para vocês, vou repetir, jogador de base, se jogar bem, você vai vender por milhões e ainda vai ter o retorno técnico. Se você por ele jogar mal, ele vai ganhar rodagem e no fim das contas vai ser emprestado ou etc. E vai gerar dinheiro também. E ponta, atacante, desse jeito, driblador, vale muito dinheiro. Então o Palmeiras é óbvio que não tem que pensar já em pôr e vender, mas ele tem que ter chance no elenco profissional. Não estou falando que ele tem que ser titular e etc, mas ele tem que estar no elenco, porque ele entrega mais tecnicamente do que alguns jogadores do profissional. E o Victor Gabriel, que eu não tinha falado dele ainda hoje, cara, um belo centroavante, é um centroavante mais móvel, né? Aí você compara de novo. Quem está jogando mais? Lucas, mas o Victor Gabriel não está jogando no profissional. Cara, não interessa. Mesmo que eles não estejam jogando no profissional, quem está jogando mais? O Bruno Rodrigues ou o Victor Gabriel? Os dois são centroavantes. Os dois jogam ali de centroavante, na posição do Vitor Roque. Quem está jogando mais? Bruno Rodrigues consegue entregar o que esse menino entrega? 18 anos, rápido, igual uma bala, se movimenta o tempo inteiro, goleador. Ele é o terceiro gol de cabeça que ele faz nessa copinha. Você vê como que ele cabeceia? É cabeceio de quem sabe, cara. E o último gol, pô, pelo amor de Deus, o Sorriso meteu uma bola pra ele, ele veio de frente, testou com o olho aberto, depois passou uma câmera de frente. É um belo jogador também, gostei muito do centroavante. Cara, é aquela coisa, se você me perguntar, tem que dar chance pra todos os meninos? Claro que não. Mais uns 3 aí, Sorriso, o Eduardo Conceição é muito bom. Só que ele é muito novo, né, cara? Ele tem 16 anos. Pode ser que se ele você possa segurar um pouquinho, pelo menos mais um aninho, e depois já soltar pro profissional. Mas o Sorriso e esse centroavante do Palmeiras que fez os gols hoje, o Victor Gabriel, olha, sinceramente, eu acho que eles merecem chance sim. O Palmeiras está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo e veremos, assim que acabar a Copa São Paulo, se o Abel vai dar chance para esses meninos. Eu espero que sim, porque eles merecem, têm talento para isso e jogam tecnicamente hoje melhor que alguns jogadores do profissional. E o Internacional pode estar prestes a fazer uma troca com o Palmeiras, o que foi noticiado. O Inter quer muito o Bruno Rodrigues, coisa que não dá para entender de onde vem tanto interesse assim com um jogador que, na minha opinião,
hoje demonstra um futebol muito comum, mas o Inter o quer e o Inter já começa a se mover nos bastidores para tentar uma eventual troca, tendo em vista que o Inter tá muito mal de dinheiro. Tá saindo umas notícias aí, nível São Paulo, tá? Ou se não for pior, de tanto que o Inter tá com dificuldade financeira, e aí se explica um pouco, não é que o Bruno Rodrigues é tão caro, mas o Inter começa a pensar, cara, eu tô tão sem dinheiro que seria melhor às vezes um jogador que eu não vou aproveitar tanto aqui, ou de repente um jogador que eu até aproveito, mas que tem um salário muito alto, e eu posso fazer uma eventual troca. E aí eu comecei a analisar o elenco do Internacional e, meu amigo, é difícil você escolher alguém ali, né? Porque os bons jogadores que tem, eles não vão querer liberar, tipo um Alan Patrick da vida, né? Mas assim, o Inter não tem lá um grande elenco. Eu olhei jogador por jogador e eu acho que, de acordo com o momento do Palmeiras e as posições que o Palmeiras de repente pode precisar, os jogadores que eu vejo de opção é o Thiago Maia. Só. O restante eu não vejo sentido. Se vai trazer o Borré, por exemplo, eu não gosto do futebol do Borré, eu não sei o que vocês pensam, mas acho um jogador muito comum e muito limitado. O Alan Patrick eu gosto muito, mas o Alan Patrick é camisa 10, o capitão, e acabou de renovar contrato, o Alan Patrick não sai por nada. O restante são jogadores muito comuns, os jogadores que não faz sentido o Palmeiras, eu quero esse, aí você vai trazer aqui, pô, mas eu tenho jogadores iguais e melhores, então assim, não faz nenhum sentido. Também vi o nome do Bernabé. Bernabé que em algum momento o Palmeiras até quis, né? Antes do GFT, o Palmeiras cogitou trazer esse lateral do Inter, que estava jogando muito bem, mas no ano passado fez uma temporada bem fraca, hein? Bem fraca mesmo, caiu muito de produção, tudo bem que tem a ver, acho que com o momento do Inter. O time quando tá muito mal assim, meu amigo, não ajuda, tá todo mundo mal, o time tá desentrosado, então enfim. Creio que o Palmeiras não vai ter muitas opções caso o Inter queira uma troca. Se for querer uma troca, meu amigo, eu analisei jogador por jogador, fiquei aqui olhando, últimas escalações, fui até no site do Inter ver todo o elenco e, na minha opinião, o único que de repente poderia interessar o Palmeiras é o Thiago Maia, que inclusive o Internacional ainda deve ao Flamengo pelo Thiago Maia. Então, para você ver como a situação, olha o tempo que o Thiago Maia já saiu do Flamengo e foi pro Inter, e eles ainda devem o Flamengo, então o Palmeiras de repente pode solicitar o Thiago Maia se eles quiserem colocar. É o único jogador que eu vejo assim, em condições de vir e falar, pô, vai ser útil ao Palmeiras. O restante tem o Carboneiro também, o ponta, mas daí também não acho que seria um jogador assim para trazer e uau, não acho. Então realmente seria só o Thiago Maia. Quero muito saber o que vocês pensam, se o Thiago Maia seria uma boa opção para o Palmeiras. Sobre o Everton, o goleiro Everton foi liberado a custo zero para o Grêmio. Aí veja você, Leila Pereira e Anderson Barros, cara, vocês não ajudam. Hoje de manhã eu gravei um vídeo aqui e falei assim, eu não quero ficar criticando a diretoria do Palmeiras, isso é chato. Cara, eu quero vir aqui falar bem. Mas como é que vocês liberam o goleiro de graça, cara? O Palmeiras, quando vai negociar qualquer jogador com qualquer clube, é uma dificuldade tremenda. Os caras colocam cláusulas impossíveis, pede um valor lá em cima e uma frescura danada, e não vou liberar se não tiver uma compensação financeira, eu quero mais X% do passe, etc, etc, etc. Quando o Palmeiras vai contratar qualquer jogador. Aí o Palmeiras agora, o Everton, né, que já tem uma idade avançada, é óbvio que você não vai pedir passe dele, ou uma porcentagem nem nada, mas você liberar de graça. Cara, o Grêmio que corra atrás. É muito boazinha a senhora Leila Pereira quando não tem que ser, né? Quando não tem que ser, ela é muito boazinha. Agora, quando ela precisa ser dura, aí ela é boazinha demais, mais uma vez, né? Pô, pelo amor de Deus, gente, como é que você libera um jogador tão importante como o Everton? Tudo bem, tem o Carlos Miguel lá, mas você não pode liberar o cara de graça. Mas o Everton pediu 3 anos de contrato, tudo bem que o Palmeiras vai economizar já no salário, né, que o Everton recebe, um salário alto, mas não interessa, cara. O Grêmio tinha que dar uma compensação financeira. Você não pode simplesmente, não tô nem aí, porque ninguém facilita para o Palmeiras nada. Ninguém dá uma bala de graça, ninguém dá um centavo de graça. O Palmeiras tem que sempre pagar muito e de repente até alguns negócios que o Palmeiras quando vai negociar alguns jogadores tem que ser à vista. Quem se lembra aí, por exemplo, do Atlético Paranaense, que o Palmeiras quis trazer o Canóbio e o Abel Ferreira até deu uma entrevista e falou, quando é para nós o preço é 25, quando é para os outros o preço é 14, que foi exatamente o que aconteceu. O Palmeiras fez proposta para o Canóbio, o Atlético Paranaense pediu lá em cima, o Palmeiras desistiu. Passou uma semana, ele foi pro Fluminense por 10 milha, ou se eu não me engano,
uns 6 milhões, se eu não me engano, a menos. E como é que pode? Porque os caras pensam, o Palmeiras tem dinheiro, então vou cobrar mais do Palmeiras. Aí, quando é o contrário, vocês querem me liberar de graça o Everton. Simplesmente eu não consigo entender a cabeça de Anderson Barros e Leila Pereira. A gente não quer ficar falando mal, é chato vir aqui toda hora ficar: ah, a diretoria tá ruim, ah, o Abel tá ruim, ah, vocês tomam muitas decisões. Mas o que a gente vai fazer, cara? Todos os dias tem uma decisão errada de vocês. E pode ter certeza que amanhã vai surgir mais um assunto e vai ter mais uma outra decisão, ou da Leila Pereira, ou do Anderson Barros, que nós vamos vir aqui e vamos falar. Realmente a gente tá numa fase bem ruim com a nossa diretoria e nós vamos ter que aguentar eles por muito tempo.